Olá pessoal, sou o Wagner e esse é o canal Vaguinho Guitar. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e um detalhe importante, no sininho de notificações tem ali as opções. Clica ali em todas as notificações, porque aí sim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar, porque muita gente tem comentado aqui que poxa, Vaguinho, é muito tempo que eu não vejo seus vídeos, eu achei que você não estava postando mais vídeos, por quê? Não estava com o sininho de notificações clicado. Então vai lá e clica em todas as notificações e não aquelas esporádicas, ok? Compartilhe, agora é importantíssimo, deixe o seu like e comente nesse vídeo. Porque o seu comentário ele pode gerar um tema para um próximo vídeo. O seu comentário pode ser a pauta para o próximo vídeo, como esse comentário que eu vou ler aqui agora. Tá bom, gente? E outra coisa, se você observar nos meus vídeos, dá uma lida nos comentários dos meus vídeos, que você vai perceber que tem comentários extensos. Tem pessoas que abrem o seu coração e que de fato colocam comentários muito contundentes, muito importantes. E eu posso falar para vocês, eu aprendo demais com o comentário que vocês colocam. Claro que existe aqueles que comentam bobagens, é normal, mas existem pessoas que comentam de fato, que entendeu o assunto e vai lá e comenta, coloca a sua experiência, isso é importante, tá bom? Então eu conto com vocês. Eu sou um cara viciado em ler comentários. Quando eu estou vendo um vídeo de algum canal que eu curto, eu sempre vou lá ver os comentários para me entender, porque o comentário são os comentários que nos trazem o termômetro do nosso trabalho, se ele está funcionando ou se ele não está funcionando, se ele está agradando ou se ele não está agradando, e principalmente se ele está agregando ou se ele não está agregando na sua vida, tá bom? Então o comentário de hoje foi uma sugestão do seguidor Felipe Barreto. Vou colocar na tela para vocês lerem comigo. Bom dia, Vaguinho. Tenho como sugestão você falar da diferença da operação do ônibus urbano para o rodoviário e por que as empresas de rodoviária e turismo não contratarem quem vem do urbano. Você entende que no dia a dia do urbano o profissional consegue fazer uma operação semelhante à do rodoviário? Obrigado aí, Felipe Barreto, já mando o meu salve para você, valeu pelo comentário, por ter participado e eu vou tentar responder da maneira mais simples possível, entendeu? Porque não adianta eu querer colocar palavras difíceis, complicadas, que muitas das vezes as pessoas não vão entender. Nós estamos conversando entre amigos, né? E muitas das vezes entre profissionais do mesmo ramo, então todo mundo entende essa linguagem, correto? Então vamos lá. Primeiro ponto que ele citou, eu fiz uma colinha aqui para ficar mais fácil. Eu vou dividir esse comentário dele em 3 perguntas, porque creio eu que foram 3 perguntas que ele fez. Qual a diferença de operação do ônibus urbano para o rodoviário? Bom, gente, a diferença de operação de um para o outro, ela é gritante. Mas não adianta me aprofundar demais, eu vou deixar para me aprofundar um pouco na última pergunta que ele fez, mas eu vou esmiuçar aqui alguma coisa para vocês. O ônibus urbano, ele tem um caráter diferente do rodoviário. A aplicação dele é diferente, são linhas curtas, o veículo ele tem uma relação de marchas mais curta também, então as trocas de marchas são muito mais constantes, muito mais repetitivas, a condução urbana é mais dinâmica, entende? Como as marchas são trocadas uma em cima da outra, são marchas muito próximas da outra, ela se torna um pouco mais dinâmica. O passageiro não é aquele passageiro que vai viajar com você por muitas horas. Existe uma rotatividade muito grande de passageiros, desce, sobe, para, anda, e essa é uma característica importante do urbano, que é o para-anda, para-anda. Isso aí, aliado ao estresse da cidade, se você pegar as cidades grandes, engarrafamento, é buzina, é pessoa que te fecha, é motociclista, e isso aí dificulta a vida do motorista que trabalha no urbano. Isso faz com que a operação do urbano seja um pouco mais estressante e obviamente a operação acaba sendo um pouco prejudicada. Ok? Mas na terceira, essa é a primeira pergunta, mas na terceira pergunta eu vou entrar um pouco mais nisso. O rodoviário não. O rodoviário já é um ambiente um pouco mais sossegado, é um pouco mais tranquilo. O motorista ele tem um tempo de embarque, um tempo de viagem um pouco mais tranquilo, ele não tem aquele desespero para horário que geralmente o urbano tem. Quando você chega na rodoviária, você chega tranquilo. A operação do ônibus rodoviário, ela é mais lenta. Você pode até pensar, caramba, mas por que a operação do rodoviário é mais lenta?
se eu vejo passar na rodovia um ônibus a 90. O ônibus rodoviário, quando ele está em perímetro urbano, a operação dele é bem mais lenta do que a operação do ônibus urbano. A relação de marchas do rodoviário são relações mais longas, entende? Então você coloca uma marcha, pisa na embreagem tranquilo, põe a outra marcha, tira o pé da embreagem tranquilo, sem trancos, porque o passageiro que vai viajar no ônibus rodoviário, ele já chega na rodoviária com essa expectativa. Se coloca agora no lugar do passageiro, quando você está na rodoviária, lá na tua cidade, Belo Horizonte, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Tietê, São Paulo, quando você chega para embarcar, existe uma áurea diferente na grande maioria das pessoas. Claro, tem pessoas que já banalizaram, já viajam muito, mas a grande maioria das pessoas ela tem uma grande expectativa numa viagem. Então, quando o passageiro entra dentro do ônibus rodoviário, ele espera que o motorista seja um motorista calmo, que o motorista seja um motorista tranquilo. Para isso, o motorista, na hora de embarque, ele tem que ser um motorista tranquilo. Quando ele entra dentro do ônibus, ele tem que fazer uma apresentação. Tudo isso vai gerar um clima de tranquilidade para o passageiro, porque muita gente viaja de ônibus, mas viaja em pânico, assim como muita gente viaja de avião e viaja em pânico. Mas o comandante geralmente não faz uma apresentação. Olá, meu nome é tal, eu sou o comandante que vai com vocês, faremos uma viagem tranquila. Isso tudo faz parte dessa áurea do ônibus rodoviário. Então a operação mecânica, a operação de movimentar o veículo, de condução do veículo, ela tem que seguir esse mesmo ritmo. Desde o momento que você sai da garagem, que você chega na rodoviária, que você sai da rodoviária e entra na rodovia, ela tem que ser um movimento suave, bem tranquilo. Entende? Agora, claro que eu conheço, já vi, eu sei que você também já viu, muitos motoristas de rodoviário que quando acaba de embarcar e ele sai da rodoviária, você pensa que é um ônibus urbano que está saindo. O cara, ele sai dando salavanco, ele sai dando tranco. Não é o correto, entende? No perímetro urbano, o ônibus rodoviário é tranquilo. Você vai ali, primeira, segunda, terceira, quarta e vai ali mantendo. Nessa brincadeira, os ônibus urbanos, como eu falei, a característica é diferente dos dois serviços, ele vai passar por você voado, ele vai ficar até chateado com você, porque ele acha que você está atrapalhando ele ali. Mas não, você está tranquilo. Na verdade, você está transmitindo confiança para os seus passageiros. Os passageiros estão ali dentro esperando uma viagem tranquila. Então, quando você começa a viagem de maneira tranquila, uma operação serena, com troca de marchas tranquilas, com frenagens suaves, com distância de segmento nas frenagens, imagina. Então a operação do rodoviário, ela se torna diferente por essas características, pelas características do serviço, entende? Ambos são motoristas, só que prestam serviços diferentes. Quando o rodoviário chega na rodovia, ele saiu da parte urbana, aí ele começa a soltar. Quinta, sexta, sétima no Scania, sétima marcha, oitava no Scania OptiCruise. E ali ele vai a 90. Muitas das vezes o passageiro nem percebe a viagem, porque o motorista ele pode estar a 90, quando ele chega numa curva que é acentuada, ele baixa uma marcha, ele entra nas curvas com tranquilidade. Agora, quando você vê um motorista do urbano, desculpa o pessoal do urbano, eu também era do urbano. Agora, muitas das vezes a gente vê motorista do urbano, quando ele entra numa curva, ele só falta trocar os passageiros de lugar. Joga um de lá para cá, um daqui para lá. Por quê? Compreendo que existe um excesso de estresse causado pela própria função em si. Os passageiros xingando, problemas com o taxista, problema. Tudo bem, nada disso justifica. Isso explica a forma com que muitos motoristas operam, mas não justifica, ok? Então a grande diferença é essa. O ônibus urbano, ele é um ônibus que tem relação de marchas mais curtas, ele é um ônibus mais ágil, porque ele é feito para um outro tipo de serviço. É aquele serviço, vou ali e volto já. O ônibus rodoviário não, ele tem uma relação de marchas mais longas, geralmente tem suspensão pneumática, apesar de que agora os urbanos também estão tendo suspensão pneumática nos motores dianteiros, mas o rodoviário tem essa característica, suspensão pneumática. Geralmente existe muito mais tecnologia embarcada no rodoviário. Você vê o Scania OptiCruise automatizado, com retarder. Tu vê um Volvo automatizado com freio Veb. Você vê um Mercedes aí
ou manual, ou então o Power Shift também, com freio retardo, e tem uma série de tecnologias que auxiliam o motorista a ele ficar tranquilo. Então ele não tem pressa nenhuma de querer arrancar demais, correr demais no perímetro urbano. Ele vai deixar para desenvolver velocidade de rodovia quando chegar no trecho que ele entender que daquele ponto em diante merece mais velocidade, correto? Outra pergunta: por que as empresas do rodoviário e turismo não contratam quem vem do urbano? Bom, primeiro eu vou explicar, levando em consideração o ano de 2019, esse ano que nós estamos. Nós estamos agora em agosto de 2019. Bom, gente, todo mundo sabe, o Brasil está vivendo uma crise muito grande, uma crise que já tá assolando o país lá desde de meados de 2013, 2014, e isso fez fechar vários postos de trabalho, né? Então, automaticamente, diminuindo os postos de trabalho, diminui toda uma cadeia, né, de consumo. E até mesmo o consumo de viagens diminui. Então, as empresas de ônibus rodoviárias, elas, creio eu, que hoje estão passando por um momento um pouquinho mais delicado. Não estou falando que o patrão ficou pobre, não estou dizendo isso. Mas a gente reconhece que as empresas estão passando por um momento delicado, entendeu? Agora, com o advento do Uber, tem agora o Uber do rodoviário, que é o Buser. Nós temos o BlaBlaCar. Não sei se você já ouviu falar no aplicativo BlaBlaCar, mas o BlaBlaCar é você tem o teu carro, você vai fazer uma viagem para São Paulo, você disponibiliza no teu carro ali 3 poltronas, né? Você vai fazer uma viagem para qualquer lugar, você disponibiliza no teu carro 3 poltronas através de um aplicativo. Agora, um carro são 3 pessoas, mas se tiverem 10 pessoas indo para São Paulo disponibilizando 3, 4 lugares no seu carro, veja quanto que uma empresa, por exemplo, que faz a rota, estou dando um exemplo, que faz Rio-São Paulo, olha quantos passageiros ele deixa de transportar. Isso faz com que as empresas não contratem, correto? Então, nesse fato de as empresas não contratarem, levando em consideração o ano de 2019, a crise que o Brasil está passando, isso está sendo estendido para muitas outras pessoas, não só para quem vem do urbano. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes uma empresa que antes contratava 20, 30 motoristas, hoje ela está contratando 10. Ela abre 10 vagas. Só que aparecem 50 candidatos. Desses 50, 15 são do urbano. Outrora, lá no passado, essa empresa contratava, dava oportunidade para o urbano, dava treinamento. Só que hoje, com a crise, ela apertou o cinto. Não vamos dar treinamento. Como a questão da lei da oferta e da procura está mais favorável para as empresas, porque, ou seja, tem muita procura de emprego para pouca vaga, então eles podem filtrar um pouco mais e eles vão utilizar critérios para filtrar. Um desses critérios é a questão do urbano. Se tem 50 candidatos e tem 15 que é do urbano, o cara vai perguntar lá, tem 50 pessoas, ele vai chegar e perguntar, alguém aqui é do urbano? Levanta a mão, aí vai levantar lá, ele vai contar 15 pessoas. Olha, pessoal, infelizmente, no momento a empresa não está contratando o pessoal que vem do urbano. No momento, tá bom? Numa outra oportunidade, talvez a empresa possa abrir oportunidade, mas no momento não. Tá bom? Aí aquelas 15 pessoas vão embora. Aí você vai triste, não me deram vaga porque eu sou urbano. Aí o que acontece? Ele faz uma outra pergunta, ele vê que ficaram 35 pessoas. Aí ele fala, caramba, eu só tenho 10 vagas, eu tenho que dar mais uma enxugada nisso. Olha, gente, quem tem menos de 3 anos como motorista rodoviário? Aí vai levantar lá a mão lá. Aí levantou mais 15. Infelizmente, vocês que têm menos de 3 anos, a empresa está utilizando o critério de só pessoas que têm de 3 anos para lá de experiência, para mais, né? Para poder contratar. Aí aqueles outros 15 que são rodoviários, são da estrada, mas que só têm 2 anos, 2 anos e meio, também são excluídos. São 30 excluídos. Sobraram 20. Entende? Aí ele fala, bom, sobraram 20, eu tenho 10 vagas. Tem outros filtros, tem ainda teste de direção, que pode cair 3 ou 4 ou 5. Tem ainda psicotécnica, que pode cair. No final das contas, vão sobrar quanto? 10. E, obviamente, as 10 pessoas que vão sobrar são as pessoas que já têm uma experiência com o tipo de veículo que a empresa já opera, que ele já conhece um Volvo, a iShift, ele conhece um Scania Opticruise, entendeu? Ele já trabalhou num double deck. Então, essas pessoas, no final, vão acabar ficando.
Estamos levando em consideração 2019. Agora, quando a gente faz um retrospecto, voltando lá em 2008, eu era motorista de urbano. Antes de eu entrar na São Geraldo, eu era motorista de urbano, entendeu? Só que naquela época, a lei da oferta e da procura estava um pouco mais equilibrada. Creio eu que tinha mais oferta do que procura. Tinha mais empresas contratando do que pessoas querendo ir para o rodoviário. Até porque, não sei se na tua cidade é assim, aqui no Rio de Janeiro, o motorista do urbano ganha mais do que o motorista rodoviário. Quando pega o olerite lá, o contra-cheque no final, geralmente o urbano ganha mais do que o rodoviário. Sempre ganha um pouquinho a mais. E tem o grande diferencial do que? Dorme todo dia em casa, dorme com a esposa, com a família, com os filhos, em casa todos os dias. Então isso aí é uma coisa um diferencial muito bom, correto? Então quando eu entrei foi assim. Eu creio que estava quase que equilibrado, tinha a mesma quantidade de vagas para a mesma quantidade de procura, mais ou menos ali. Então, obviamente, a empresa, vamos supor que tem muita vaga, aí os motoristas chegam, eles vão pegar assim, primeiro eles vão pegar os caras que têm 3 anos. Quem tem mais de 3 anos, vai levantar lá, 20, vem. Só que ele tem 50 vagas. Aí ele fala, caramba, não completei. Olha, quem tem até 2 anos, tem mais 20, então tem 40. Pô, tá faltando 10. Pô, tem aqueles caras do urbano que eu dispensei. Vocês do urbano, vocês querem fazer teste? Quero. Ele vai pegar todo mundo e vai botar todo mundo dentro do ônibus fazer um teste. Aí ele vai te testar, obviamente, levando em consideração que você é um motorista do urbano, que você não tem muita prática, mas ele quer ver o teu potencial ali. Ele vai ver se você, pelo menos, tem chance de ser bem treinado e se tornar um bom motorista. Entende a diferença? Então, isso aqui não tem muito a ver com as empresas não gostar de contratar. Porém, eu quero abrir um adendo. Muitas empresas, de fato, rodoviárias e turismo, não gostam de contratar motorista de urbano, e agora é via de regra, não importa a época se é essa época ruim de emprego ou bom de emprego, mas eles de fato não gostam muito porque o motorista de urbano, de uma certa forma, e eu me incluo nessa quando eu era urbano, nós temos muitos vícios da profissão. Pé apoiado na embreagem, é motorista que dá paulista. Paulista aqui é aquela que primeira para segunda rápido, tira o pé da embreagem rápido, joga a cabeça do passageiro para trás. Isso são vícios que a gente vai adquirindo, dirigir com a mão na alavanca, enfim, buzinar com o freio de mão. Então a gente tem muito vício. E esses vícios o instrutor não vai conseguir tirar de imediato. É um pouco difícil o instrutor chegar e tirar esse vício de imediato. Então, eles costumam geralmente dar a primeira oportunidade para aquelas pessoas que já estão um pouco livres desse vício, correto? Então, se você tem vícios, procure melhorar eles, procure tirar eles, eliminá-los da sua vida, para que as suas chances melhorem a conseguir. Agora, a terceira, que é o que eu vou complementar com a terceira pergunta, eu vou explicar a primeira. O profissional do urbano consegue fazer uma operação semelhante ao rodoviário? Esse é o segredo. Essa é uma pergunta, mas eu estou afirmando, esse é o segredo. Se você é do urbano hoje e você pretende ir para o rodoviário, muitas vezes você é do urbano hoje, mas pretende ir para o rodoviário a longo prazo. Não, eu quero ir para o rodoviário daqui a 2 anos. Mude agora, eu já falei isso em outro vídeo. Comece a mudar a sua postura agora. Comece a tirar todos esses vícios do urbano agora. É muito possível, sim, você dirigir um ônibus urbano, mesmo com relação de câmbio mais curta, as trocas de marchas que são mais rápidas, você consegue fazer as trocas de marchas sem tirar o pé da embreagem com muita força, muito brusco. Você consegue não dar freadas bruscas, você consegue fazer paradas programadas. Quando você começa a fazer tudo isso, a tendência é quando você for fazer um teste no rodoviário, você está totalmente livre de tudo isso. Então eu vou deixar um conselho para você. Quando você chegar no ônibus urbano que você trabalha, não importa se você trabalha num OF 1722 Mercedes, se você trabalha num OF 17230 Volkswagen, não importa. Quando você sentar ali, quando você chegar ali para trabalhar, você sentar ali, imagine que você esteja dirigindo um K124 Scania, imagina que você esteja dirigindo um Volvo iShift B12, imagina que você esteja dirigindo um O500 RSD. Fantasie, naquele momento você fala, eu não estou dirigindo um 1418, eu não estou dirigindo um 1722, eu não estou dirigindo um 17230, eu estou dirigindo um K420 Comfort Shift, eu estou dirigindo um Volvo B12 iShift, eu estou dirigindo um Mercedes O500 RSD, um Double Deck. Se imagine assim.
É como se você estivesse cavalgando numa mulinha. Sabe, você está cavalgando numa mulinha, mas com uma postura como se estivesse cavalgando num cavalo manga larga machador. Quando você mantém uma postura, mesmo estando na mulinha, tá, gente? Isso é uma analogia para vocês entenderem. Quando você chegar no manga larga machador, você vai estar tão habituado com aquela postura de condução ali naquele animal, que você não vai sentir diferença, entendeu? Sonhe, isso que eu estou dizendo para alguns vai parecer motivo de chacota, de críticas, de deboche, não tem problema. Esse vídeo é para você que de fato é do urbano e quer passar por rodoviário. Mude o seu jeito de dirigir. É possível sim. Agora, se prepare, porque você vai encontrar passageiros te xingando, reclamando que você é deitão. Aqui no Rio de Janeiro, o cara que anda devagar é chamado de deitão. Se prepare para ouvir xingamento. Ah, você é devagar. Meu amigo, não importa. Eu não conheço nenhuma empresa que manda o motorista embora porque ele anda normal, porque ele anda sem dar tranco, porque ele anda tranquilo. Mesmo que a viagem que era de 1 hora, ele demore 1h10. Eu nunca soube de nenhuma empresa que mandou o motorista embora por conta disso. Eu soube de empresa que mandou o motorista embora porque estava fazendo lenha. Entrando em curva em alta velocidade, jogando todo mundo de um lado para o outro, dando freada brusca, jogando o ônibus em cima dos outros. Isso sim são condutas que te fazem ir para a rua. Agora, porque você manteve uma postura de um verdadeiro rodoviário, porque não pense você que rodoviário é só motorista rodoviário, não. Rodoviário é uma categoria. São pessoas que rodam na via, que trabalham na via. Então, todos nós somos rodoviários, tanto do urbano, quanto do fretamento, quanto do turismo interestadual. Todos nós somos rodoviários. Então, mantenha uma postura de rodoviário. Seja um rodoviário. Você está me entendendo? Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que vai mudar, cara. Eu fiz isso. Quando eu queria fazer o teste na São Geraldo, que eu fui fazer o teste São Geraldo, eu já vinha há alguns meses, já consertando, me policiando. Claro que eu não consegui ser perfeito, mas eu consegui me policiar muito de alguns vícios e consegui melhorar demais. Quando eu cheguei lá, eu fiz um teste tão tranquilo que eu nem percebi. Entendeu? Eu tenho um amigo chamado Sérgio Lincoln, ele hoje é motorista na prefeitura lá em Quissamã, um abração, meu amigo Sérgio Lincoln. Eu fui cobrador dele lá em 99, na Transportes Barra, aqui do Rio de Janeiro. Eu lembro que quando eu botava para trabalhar com ele, nós trabalhamos muitas vezes juntos, nosso horário coincidia muito. Quando eu botava, você vai com o Sérgio, tinha hora que eu falava assim, eu vou com o Sérgio é muito deitão, ele é muito devagar, mas no fundo eu gostava de andar com ele, porque quando eu via a operação dele, a operação tranquila, eu já vi passageiro xingar ele, fazer desaforo para ele, o cara sempre tranquilo, nunca perdeu a linha, a operação do cara era perfeita. E eu hoje posso te falar que grande parte do meu profissionalismo eu me espelhei nele e em muitos outros também que tinha postura parecida, mas ele foi um cara que sem querer, só com a postura, só com o testemunho de um profissional, me ganhou, entendeu? Mas ele realmente era devagar, mas era o jeito dele, tranquilo de ser, é o jeito de trabalhar. E hoje ele trabalha na prefeitura lá em Quissamã como motorista de ônibus, mas é um cara que, sinceramente, eu acho que mereceria estar no Itapemirim, no Águia Branca, no Expresso Brasileiro, no Expresso do Sul, porque é um cara padrão rodoviário. E a hora que a gente trabalhava num Ciferal Bicudinho, Rio 2, padrão Rio 2, a gente trabalhava em ônibus antigos, só que ele tinha um padrão de dirigir excelente. Então, quando, gente, você aplica tudo que é falado nesse canal, né, tudo que eu tento passar para você, e você conscientiza disso aí, e você começa a colocar em prática, você vê que realmente faz sentido e você vai ver que vai mudar. Mandar um abraço para o meu outro amigo também, Fernando Marques. Ele é da Uber, trabalhamos também um tempo com Uber, ele é motorista executivo, trabalha no carro executivo, e ele usa muito o simulador Eurotruck. E esse dia ele estava conversando comigo no WhatsApp, ele falou, Vaguinho, cara, eu não sabia esse negócio de descida de serra, colocar na faixa amarela, o caminhão que eu uso lá no jogo é um Mercedes-Benz, Actros, não sei o que, Axo, não sei qual o caminhão que ele usa lá, mas ele tem todos os equipamentos, ele tem o volante, tem o acelerador, parece mesmo uma cabine e a tela. Ele falou que até no Eurotruck ele aplicou aquilo que foi ensinado em descida de serra, por exemplo, e deu certinho. Falou, Vaguinho, eu não preciso encostar no freio de serviço do meu simulador, porque quando joga lá na faixa amarela ele fica perfeito.
Cara, se você aplicar, se um amigo meu, obrigado aí, Fernando Marques, um abração para você aí, que é meu seguidor também há muito tempo, conhece meu canal há muito tempo e é meu amigo hoje, de certa forma um amigo pessoal, temos o contato. Se ele aplica num jogo Euro Truck e ele comprovou que funciona, faça essa operação no seu ônibus, faça a operação no seu caminhão, que você vai ver se não funciona essas coisas que eu passo aqui. Mude a sua postura. Meu amigo Alan Jefferson, tem o canal o Condutor Alan Jefferson, ele começou lá atrás, fazendo uns freelancezinhos. Quando eu comecei a conversar com ele, nem a dele tinha, nem a categoria dele tinha. Começamos a bater papo, eu comecei a dar várias dicas para ele, e ele começou no freelance. Depois não conseguiu fichar lá porque era pequena a empresa, foi pro caminhão, ficou um bom tempo num 24 250, ficou um tempão, depois foi pro 24 250, 4 eixos, centopeia, e ele operava o caminhão como se ele estivesse operando um double deck. Ele usava todo esse tipo de conhecimento no caminhão, respeitando, obviamente, as devidas proporções do serviço. Hoje ele trabalha na Transirmãos, num double deck de 4 eixos. Ele foi um cara que conseguiu sair do caminhão diretamente para um double deck. Você também pode conseguir. Não é impossível. Não estou falando que é fácil, é difícil. A realidade hoje está difícil no Brasil por causa da falta de emprego. Tá para todo mundo. Tá para mim também, você imagina, né? Eu também não consigo emprego, como vocês também não conseguem. Tá difícil para todo mundo. Mas ele conseguiu. E eu o parabenizo. Inclusive, ele tem um canal no YouTube, entra lá, Condutor Alan Jefferson, abração. E o outro, para finalizar, é o Leonardo Porto. Eu fiz um vídeo com ele também lá na Igreja Messiânica. Meu amigão, garoto novo, 23 anos. Já é motorista rodoviário, já começou direto no rodoviário. Como eu digo, não é impossível. É difícil, de fato, você começar direto no rodoviário, mas ele foi humilde, começou na empresa pequena e tal e tal. Visita lá o canal dele, Leonardo Rodoviário. Você consegue, basta você adotar no seu veículo de passeio, no ônibus urbano, no fretamento, tudo isso. Até mesmo se você anda de moto, aplica esses conceitos, obviamente encaixando aquilo para a moto também. Aplique todos esses conceitos, porque isso não são regras, isso são conceitos. Aplique esses conceitos em qualquer veículo que você estiver operando, que eu tenho certeza que se o seu objetivo é se tornar motorista rodoviário, você vai conseguir, tá bom? Então, o profissional de urbano consegue fazer operação semelhante ao rodoviário? Sim, ok? Eu quero mais uma vez mandar um abraço aqui pro amigo Felipe Barreto, obrigado mais uma vez pelo comentário, e mais uma vez você aí que acompanha o canal, comente o que você achou desse vídeo. Eu sei que pode parecer que os temas estão repetitivos, mas não estão. Cada hora um elemento novo é colocado e eu creio que o aprendizado é constante, tá bom? Não esquece, gente, comentem o que vocês acharam, porque eu leio todos os comentários. De fato, não consigo responder todos, alguns eu consigo, mas alguns eu não consigo, mas eu dou o coraçãozinho lá, sempre eu leio. Deixa o seu like, se você também não gostou e quiser deixar o dislike, é seu direito, manda ver, tá bom? Obrigado mais uma vez por assistirem esse vídeo longo. Meus vídeos eu falo que vai ser rapidinho, mas gente, nunca é, né? Nunca é, tá bom? Fiquem na paz sempre, ó. Abração, até a próxima, tchau, tchau.